O povo de Israel, ao receber grandes e maravilhosas bênçãos do Senhor, ainda assim eles tinham aqueles altos e baixos, né? Eles faziam as coisas certas durante um tempo, depois faziam coisas erradas, e o Senhor os castigava, e o Senhor os abençoava, e assim era a vida deles. E a gente critica muitas vezes essas atitudes, né? Depois de receberem tantas bênçãos do Senhor, a gente também critica, né? E fala, eles eram assim, como é que pode, tantas bênçãos que eles receberam, quantos milagres eles viram. Acontecia isso também com o povo do livro de Mórmon, né? Eles também prosperavam, esqueciam-se do Senhor, o Senhor os castigava. E eu fiquei pensando o seguinte, será que também nós não somos assim? Será que não somos assim na nossa vida? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui na Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se gostar do vídeo, dá um like. E também faça seus comentários, que é muito importante para mim, para poder receber de vocês as suas mensagens. É interessante isso que aconteceu com o povo de Israel, e é interessante como acontece na nossa própria vida. A gente tem que fazer um paralelo. Toda vez que a gente estuda as Escrituras, a gente precisa trazer para a nossa própria vida, porque isso faz com que a gente pense sobre como a gente pode ser melhor. E a gente viu que no estudo dessa semana, né, nessa lição 18 dessa semana, nós podemos perceber que o que aconteceu com o povo de Israel acontece conosco. Eu, quando li, eu vi isso. E eu vi que também nessa lição dessa semana, as 5 ações para aumentar o nosso ímpeto espiritual, também, daquilo que o presidente Nelson ensinou, né, também está inserida na lição dessa semana. E eu queria fazer isso, né, fazer esse paralelo com as coisas que o presidente Nelson ensinou, essas 5 ações do ímpeto espiritual, com o que aconteceu com o povo de Israel nessa lição. Primeiro, vamos falar da primeira, né? Entrem e permaneçam no caminho do convênio. Então o povo de Israel, eles fizeram um convênio com o Senhor. Moisés foi lá, leu para o povo as palavras, né? Leu os estatutos, tudo que o Senhor tinha dito. E depois que Moisés falou aquilo, o povo fez um convênio com o Senhor. Eles disseram assim, né? Todas as palavras que o Senhor falou, faremos. Né? Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Eles fizeram um convênio, eles entraram no caminho do convênio ali, fizeram um convênio com o Senhor, mas depois de 40 dias de Moisés estar no monte lá, recebendo instruções do Senhor para o povo não teve paciência, sua fé fraquejou. Eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro, e isso foi causa de grande ira, né, para o Senhor. O Senhor ficou bastante decepcionado com o que o povo fez depois de tantos milagres e tantas coisas que eles viram. E eu fico imaginando que isso também acontece na nossa vida, né? Então a gente entra no caminho do convênio e a gente não consegue permanecer. Às vezes, rapidamente, a gente se desvia. Eu não digo só ficar menos ativo na igreja, acontece muito isso também, né? Muitas pessoas não conseguem lidar, né, com as suas dificuldades, seus problemas, com as tentações, não conseguem estar perto do Senhor, e aí elas se desviam do caminho e não conseguem permanecer. Mas para permanecer no caminho do convênio é muito claro o que a gente tem que fazer. O presidente Nelson deixou muito claro naquele discurso que ele fez sobre devemos reservar tempo para o Senhor. Para permanecer no caminho, é simplesmente isso. Aproxime-se do Senhor, o máximo que você puder. Dedica tempo, estudo e orações. E o estudo do livro de Mórmon, do Vem Segue-me, e também o estudo, a oração é uma adoração. Não é simplesmente agradecer e pedir coisas. É um momento de adorar o Pai e o Filho. É um momento de você abrir seu coração para Ele. Esse momento de adoração, ele te aproxima muito do Senhor. E quando você está próximo do Senhor, você resiste às tentações, resiste às provações.
Então, é isso que a gente precisa aprender, a aproximar-se do Senhor para nos mantermos no caminho. Depois, a segunda, linkado a essa primeira, né? A segunda ação que o presidente Nelson ensinou foi: descubra a alegria do arrependimento diário. Quando você dedica tempo ao Senhor, você aproxima-se do Senhor, e ao se aproximar de Deus, do Pai e do Filho, você começa a enxergar pecados e defeitos que você não enxergava antes. E é interessante que às vezes até as pessoas falam: não, você é assim, você é assado. Aí você fala: não, eu não sou assim. Mas quando você se aproxima do Senhor, quando o Espírito fala no seu coração e na sua mente, é interessante que você passa a enxergar isso. Você não enxergava antes, você começa a enxergar. E quando você enxergar isso, o que você tem que fazer? Descubra a alegria do arrependimento diário. Diariamente você vai começar a ver que você fez coisas que não agradaram ao Senhor durante o seu dia. E aí o que eu preciso fazer? Me arrepender. Ah, mas o arrependimento... O que o arrependimento é? O arrependimento é momento de transformação. Quando você abre o seu coração a Deus e se arrepende do mal que você fez, aí então o Senhor vai começar a te dar mais. Quando você se arrepende, você se aproxima mais dele. E quanto mais você se aproxima, ele te mostra mais. E você começa a enxergar mais o que você tem que melhorar. Arrependimento, para mim, um sinônimo do arrependimento para mim é transformação. É isso que você precisa fazer na sua vida. Transformar, se transformar em Cristo. Claro, não na pessoa de Cristo, mas em ser como Cristo é. Em pensamento, em desejos, em obras, em palavras. Aí a terceira ação que o presidente Nelson ensinou foi: aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Com o povo de Israel foi isso que aconteceu. O povo, eles pecaram, Moisés foi lá e se arrependeu por eles, né? Foi lá e se arrependeu pelo povo, intercedeu pelo povo, e o Senhor falou: tá bom, eu não vou destruir o povo, mas eles precisam se arrepender, eles precisam mudar. Se eles não mudarem, eu vou castigar duramente. Então, o presidente Nelson disse: aprenda a respeito de Deus e de como Ele trabalha. É assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos ajudar a sermos melhores. Ele quer nos ajudar a estarmos mais perto dEle, a ser como Ele é, a vencer o nosso homem natural. Então o povo de Israel naquela hora, naquele momento, o que eles precisavam fazer era simplesmente se arrepender, né? E aprender como é que o Senhor faz. É assim que o Senhor trabalha. Quando a gente vive os mandamentos, a gente é abençoado e prospera. Quando você não vive os mandamentos, você não prospera, você não é abençoado. Então, essa é a forma que o Senhor trabalha. Então nós precisamos aprender isso. A gente aprende isso através de estudo, através de adoração. O presidente Nelson disse uma coisa muito legal sobre essa ação, essa terceira ação. Ele disse assim: com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. Portanto, o antídoto, olha só, o antídoto para o artifício de Satanás é claro. Precisamos de experiências diárias de adoração ao Senhor e de estudo do Evangelho. Imploro que deixem que Deus prevaleça em sua vida. Deem ao Senhor uma parte justa de seu tempo. Ao fazerem isso, observem o que acontecerá a seu ímpeto espiritual positivo. Eu gostei demais. Ele disse: olha, o antídoto para vencer Satanás é claro, ele está dizendo. É você ter experiências espirituais de adoração. Olha só, são nas nossas orações que a gente adora. É no templo que a gente adora. É na reunião sacramental tomando sacramento que a gente adora. Essas experiências, elas são riquíssimas. Então, elas nos ajudam a permanecer no caminho. Então, ele falou mais e disse pelo estudo também do Evangelho. E aí a gente vai deixando com que Deus prevaleça na nossa vida, obviamente que a gente vai permanecer no caminho. E é assim que o Senhor trabalha, dessa forma.
Busquem e esperem por milagres. Essa é outra ação importantíssima. Não precisamos ter milagres mirabolantes, grandiosos. Claro que eles vão acontecer também na nossa vida eventualmente, mas existem os milagres pequenininhos que acontecem na nossa vida diária. A gente precisa buscar esses milagres. Ah, puxa, mas coisas pequenas eu devo... Sim, coisas pequenas. Às vezes, puxa, eu preciso achar um documento, Senhor, não estou achando, não estou encontrando. Aí quantas experiências eu já tive, e você deve ter tido também, de você se ajoelhar e pedir, Senhor, por favor, me ajuda a encontrar tal coisa que eu perdi, eu preciso muito dela. E o Senhor te mostra. Tenho certeza que você já teve essas experiências. Isso acontece comigo também, sempre que a gente busca. Então busca os milagres. O Senhor ama quando a gente tem fé suficiente, uma fé sem nada duvidar, como disse o presidente Nelson, o Senhor vai realizar milagres na sua vida, sempre. Aí o quinto, né, o povo de Israel, né, desculpa, voltando aqui ao buscar e esperar por milagres, o povo de Israel eles tiveram muitos milagres. Mas é importante saber que o milagre não produz fé, a fé produz milagres. Então o povo de Israel muitas vezes não recebeu mais milagres porque não tinham fé suficiente. O quinto e última ação do que o presidente Nelson ensinou foi: encerrem os conflitos em sua vida pessoal. Foi muito forte isso também que ele falou. E aí eu pensei assim, ele ensinou os conflitos com pessoas e conflitos com o Senhor. O povo de Israel, eles tiveram um conflito com o Senhor. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles criaram um conflito com Deus. Então, a partir daquele momento, eles se distanciaram de tal forma do Senhor e que criou esse conflito. Aí o Senhor, então, ficou zangado com eles, decepcionado. E aí o Senhor instruiu o que eles deveriam fazer para mudar. Eles, então... Até fala na Escritura que eles tiraram aqueles ornamentos, né, os enfeites que eles tinham nos seus corpos e jogaram no Monte Alé, no pé do Monte Horebe, jogaram no chão e se arrependeram do mal que tinham feito. Então eles encerraram aquele conflito com o Senhor. Isso a gente precisa fazer na nossa vida. Que conflito você tem com o Senhor? O que você não está fazendo que está deixando o Senhor triste, decepcionado? Pensa bem. O que está desapontando o Senhor? O que você está fazendo na sua vida que não está em harmonia com o Senhor, com os mandamentos dEle, com a vontade dEle? Então, encerre esse conflito. E se você tem algum conflito com alguém, encerre esse conflito também com essa pessoa. Porque se você for analisar, nós temos muitos conflitos com o Senhor, a gente faz tanta coisa errada, aí a gente busca o Senhor, né, e se arrepende e o Senhor nos perdoa. Poxa, as pessoas fazem coisas ruins e erradas para nós e por que não perdoá-las? Se o Senhor nos perdoa coisas muito piores que a gente já fez, por que não perdoar o meu irmão que fez uma coisa talvez infinitamente menor? Então precisamos encerrar os conflitos com Deus e com as pessoas da nossa vida. Eu fiquei pensando sobre tudo isso que está acontecendo nessa lição dessa semana e como se aplicou de uma forma tão forte as 5 ações, né, que o presidente Nelson ensinou. E eu até falei no meu último vídeo, que antecedeu a conferência geral, que a gente precisa seguir estritamente o que o profeta falar. E se nós fizermos isso, a nossa vida vai se transformar totalmente. Pensando na minha própria vida, né, falando de mim mesmo, eu entrei no caminho do convênio, desde que meus pais eles eram membros da igreja quando eu nasci, e depois, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei menos ativo na igreja. E aí dos 13 aos 15 anos de idade nós não frequentávamos mais a igreja. E depois um presente de rapaz foi me visitar e me trouxe de volta. Eu sou muito grato a ele por isso. E aí então eu tinha entrado no caminho do convênio, mas me desviei. Apesar de ser jovem, eu sabia o que estava fazendo, eu devia voltar. Mas graças a um amigo que estendeu a mão e me deu forças, eu voltei.
E aí depois que eu voltei, eu comecei a passar por tudo isso, né? E por todas essas coisas. Eu tinha que me arrepender, eu tinha que mudar. E eu queria permanecer no caminho, mas eu fazia coisas erradas e eu tinha que me arrepender. Demorava às vezes para me arrepender. E aí o Senhor não me abençoava. Eu não conseguia encerrar os conflitos muitas vezes com o Senhor, porque eu não fazia a vontade dele em todas as coisas, mas eu continuei ativo na igreja. Mas o fato de você continuar ativo na igreja não quer dizer que você não tenha conflitos com o Senhor que você precisa encerrar. Não quer dizer que você não precisa se arrepender, e a gente precisa se arrepender todo dia. E eu fui para a missão, e aí depois da missão eu me casei no templo, e eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, meus netos. Mas eu continuo, apesar dos meus 56 anos de idade, eu continuo tendo que me arrepender, todos os dias. E eu decidi que eu queria mudar, e depois que eu aprendi que eu deveria dedicar tempo ao Senhor todos os dias, eu comecei a enxergar mais e mais os meus erros. E agora que o Senhor me mostra os meus erros, eu enxergo, até mesmo erros do passado que eu não enxergava, eu comecei a enxergar, e eu tive que me arrepender, eu tive que pedir perdão para pessoas que eu errei. Eu comecei a encerrar esses conflitos com o Senhor e conflitos com pessoas, e a minha vida, eu ainda tenho muito para fazer, eu tenho muito conflito para encerrar, mas eu comecei a enxergar que quanto mais perto eu estou do Senhor, quanto mais eu o adoro, Ele nas minhas orações, quanto mais perto eu estou dele, mais eu enxergo esses erros, mais eu tenho desejo, esse ímpeto de querer mudar, de transformar a minha vida. A transformação é uma coisa que acontece, que tem que acontecer todo dia e vai acontecer por uma vida inteira. Ser como Cristo não é uma coisa que a gente vai conseguir conquistar em uma semana, em um ano, em 10 anos, tal. Ela vai levar a vida inteira. Então vai ser uma vida inteira de arrependimento, uma vida inteira de transformação, porque aquilo que menos eu desejo na minha vida é decepcionar o Senhor. O que eu menos desejo é desapontá-lo, e só que eu ainda faço isso, eu ainda deixo ele triste, eu ainda faço coisas que não agradam a ele, e eu tenho que me arrepender todos os dias. Então, siga estritamente essas 5 ações que o presidente Nelson ensinou, e a sua vida vai se transformar totalmente. Eu garanto isso, está acontecendo isso comigo e vai acontecer com você. Te vejo no próximo vídeo.